O espiritismo kardecista nasceu em meados do século XIX, em uma época de intensas transformações sociais, filosóficas e científicas. O mundo, mergulhado na febre do progresso material e das descobertas tecnológicas, parecia ter esquecido as questões mais íntimas da alma. Foi nesse cenário que surgiram os fenômenos das mesas girantes, despertando a curiosidade de homens e mulheres que, acostumados ao rigor da razão, buscavam respostas para aquilo que não se explicava apenas pelos sentidos físicos. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor e pedagogo francês, dedicou-se a investigar esses fenômenos com seriedade, afastando-se do misticismo cego e da incredulidade absoluta. De suas pesquisas nasceu a codificação da doutrina espírita, que não se limita a uma religião, mas se ergue como filosofia espiritual de consequências morais e como ciência de observação dos fenômenos mediúnicos. Kardec nos mostrou que a vida não termina com a morte do corpo físico, ela se prolonga em dimensões sutis, onde continuamos a pensar, amar, aprender e evoluir. Através da comunicação com os espíritos, compreendeu-se que não há perda definitiva, mas reencontros futuros. Não há acaso, mas leis sábias que governam a existência. A revelação espírita ofereceu ao homem a certeza de que somos viajores imortais, destinados à luz, guiados por uma providência divina que jamais abandona seus filhos. Entre os ensinamentos mais revolucionários do Espiritismo está a reencarnação. Ela nos mostra que cada vida é apenas um ato em uma peça grandiosa que se estende por séculos e milênios. O nascimento não é o começo e a morte não é o fim. Ambos são portais de entrada e saída em uma escola maior chamada eternidade. Quando voltamos à Terra, não trazemos uma punição arbitrária, mas uma oportunidade preciosa de reparar erros, cultivar virtudes e semear novos horizontes. A reencarnação é a verdadeira justiça divina, porque coloca todos no mesmo caminho de aprendizado. O poderoso de hoje pode ser o humilde de amanhã, e aquele que hoje sofre pode ter sido o opressor de ontem. As provas não são castigos, mas exercícios espirituais que fortalecem a alma. Ao compreendermos isso, nosso olhar se transforma. Já não julgamos pela aparência, porque sabemos que cada ser carrega uma história oculta, feita de lutas invisíveis, quedas silenciosas e vitórias que só o coração conhece. O Espiritismo nos convida a enxergar o outro como irmão de caminhada, alguém que, assim como nós, busca na escola da vida a lição maior do amor. Nada acontece sem razão. Cada alegria, cada dor, cada encontro e desencontro faz parte de um tecido invisível tecido pelas leis divinas. A lei de causa e efeito, ensinada pelos espíritos a Kardec, mostra que colhemos o fruto de nossas próprias escolhas. A liberdade que nos é dada é ampla, mas inseparável da responsabilidade. Se semeamos egoísmo, inevitavelmente colheremos solidão. Se espalhamos ódio, retornará a nós o peso da incompreensão. Mas se cultivamos o amor, cedo ou tarde ele florescerá em bênçãos inesperadas. Essa lei não tem o caráter punitivo que as tradições antigas atribuíram à justiça divina. Não se trata de vingança, mas de aprendizado. Deus não pune, Deus educa. A dor não é um castigo, mas um convite à reflexão. A dificuldade não é uma barreira, mas uma escada que nos faz subir. A perda não é fim, mas transformação. Ao compreendermos isso, sentimos nascer em nós a serenidade diante das provas e a coragem para seguir adiante. O Espiritismo nos ensina que a reforma íntima é o verdadeiro caminho para a felicidade, pois somente transformando nossos pensamentos, sentimentos e ações podemos construir um amanhã diferente do ontem que nos pesa. Um dos maiores tesouros do Espiritismo é a mediunidade, ponte sagrada entre os dois mundos, o material e o espiritual. Pela mediunidade, compreendemos que a morte não existe e que os laços de afeto não se rompem com a partida. Mães reencontram filhos, esposas reencontram maridos, amigos se comunicam outra vez. E o coração dilacerado pela ausência reencontra consolo na certeza da continuidade da vida. Mas a mediunidade não é espetáculo. Kardec nos ensinou que ela deve ser tratada com seriedade, respeito e finalidade educativa. O verdadeiro sentido das mensagens dos espíritos não é satisfazer curiosidades fúteis, mas despertar na alma o desejo de ser melhor, de praticar a caridade, de compreender que a vida é muito maior do que a existência material. Cada mensagem autêntica vinda do além é como uma chama acesa na noite escura, lembrando-nos de que estamos sempre cercados de amigos invisíveis que torcem por nossa vitória, que nos inspiram a coragem e que esperam de nós a fidelidade ao bem. No coração da doutrina espírita está o Evangelho de Jesus. Ele não é estudado como um livro morto, mas vivido como guia para a transformação da humanidade. Jesus não é apenas um profeta, ele é o modelo e guia da terra,
o mestre que mostrou, em cada gesto, a essência do amor universal. Quando Kardec e os espíritos superiores iluminaram suas parábolas com a lógica da vida espiritual, abriram para nós a porta de uma fé raciocinada que não teme a ciência, porque sabe que a verdade não se contradiz. Amar ao próximo, perdoar sem limites, estender a mão ao necessitado, consolar os aflitos, dar de graça o que de graça recebemos. Esses são os pilares que unem a teoria e a prática espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que conhece os livros, mas aquele que se esforça por ser melhor a cada dia, mesmo que tropece muitas vezes. O futuro da humanidade é a fraternidade universal, e o Espiritismo é a alvorada dessa promessa. Ele nos recorda que a vida não é acaso, que a morte não é fim, que o amor é eterno, e que todos somos viajores da imortalidade, destinados a nos tornarmos espíritos de luz.